Programa Redzone. Fala, galera do Redzone! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa onde esteja, o importante é que vocês estão aqui com a gente. Essas pessoas bonitas, capazes, loucos de vontade para te assustar com mais notícias dessa semaninha. Aliás, já vai um lembretinho para você que está aí nos assistindo. A partir de hoje, o pessoal super gente boa que está preso estão indo para casa, porque domingo é Dia das Mães. Então não fique dando bobeira na rua. Não fique parando o carro em qualquer esquina para dar uns beijinhos na namorada ou no namorado. Cuidado, tá? Não fique andando com a sua bolsa toda escancarada pela rua, com o seu celular no bolso de trás, que mal cabe na sua poupança, né? Não fique largando chaves por cima da mesa, cartões. Percebam onde vocês introduzam seus cartões. Ah, ele é de aproximação, mas ele também faz penetração. Presta atenção, meu caro seguidor do Redzone. Então, galera, mais um programa para vocês. Fiquem espertos que tem um monte de vagabundo na rua, né? Graças às nossas leis boas, super aplicáveis, e a gente prova dia após dia que as coisas não funcionam ou acontecem por si só. A gente tem a mãozinha humana, a inteligência artificial, a burrice humana sempre ativando. Então, mais um programa para vocês, e aqui do meu lado está essa figura reluciente, bonita, Fernando Amar. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, informativa, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. É verdade. Então, como vocês sabem, todo quanto é feriado, né, que a gente é um pouco assim ligado à família, é engraçado, né? Pare para pensar, assassinos de famílias, destruidores de lares, eles têm o dia livre para visitar suas famílias e seus lares. Tem alguma coisa errada, né? Eu ia fazer uma pergunta malvada, mas eu vou poupar, vai. Eu queria saber se a Richthofen, nos anos anteriores, se ela saiu no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Pior que sim, saiu. Ela não só saiu, como ela hoje está livre. Não, ela está livre, exatamente. Bom comportamento. E a outra é ótimo comportamento, né? Essa é aquela prova que uma cagadinha não faz mal para ninguém, né? A outra que picotou o pipoqueiro da Yoki, né? Farofeiro, pipoqueiro japonês lá, também. Hoje está fazendo Uber. Que interessante. Né? Pois é, mas enfim, não é da nossa alçada. Exatamente. Vamos. Fique esperto. Preste atenção por onde andam, cuidado com seus bens, pertences. Não largue portões de suas casinhas abertos à toa, porque as pessoas caminham pela rua. O problema anda pelas sombras. E falando em sombras, a gente aqui para provar mais uma vez o quê? Que as coisas se repetem. E qual que é a frase da semana, então, para essas coisas que se repetem, Fernandinho? Não importa a época, onde há fumaça, há fogo. Raios continuam caindo no mesmo lugar. E a dúvida continua. Aonde estamos errando? Pois é. Será que somos nós que estamos errando ou são profissionais não capacitados devidamente que fazem as besteiras? Não, Ale, assim, é uma pergunta que eu sempre faço por causa do seguinte, eu acho que tem um lado que nós que tentamos fazer o certo e tentamos educar os outros, nós devemos estar errando em algum lugar também para nossa voz não ter chegado no lugar certo. E, por outro lado, a gente tem um monte de gente que eu acho que devia estar se fazendo a mesma pergunta todo dia, né? Porque se o raio continua caindo no mesmo lugar, tem alguma coisa, entendeu? E daí, de novo, só fomenta a teoria da conspiração. A gente, infelizmente, independente da lei que apareça, a gente não consegue ver a transparência. Tá?
Cara, eu acho que o pior de tudo que a gente vive hoje, além da transparência, que é um absurdo as coisas que estão acontecendo, é o desvio de informações, sabe? A inversão de valores pela distorção das informações, né? Bom, no nosso caso, a gente vem até vocês e traz as informações como elas devem ser faladas. Compramos algumas brigas, arrumamos algumas encrencas, mas é para o bem de todos, né? Então, se a gente pode falar, a gente fala. Se a gente não pode falar, a gente fala também. Algumas vezes por parábolas, né? Que você gosta disso. É verdade, cara. A gente teve vários exemplos de pessoas que se comunicam por parábolas. Então, né? Você prefere uma parábola ou uma hipérbole? Isso que eu quero saber também, entendeu? Cara, eu prefiro uma história bem contada. Linear de preferência, né? Com aquela que a primeira história que a gente aprende a fazer uma dissertação, que tem início, meio e fim. Personagens, ambientes, trama, resultados e consequências. Esses são os melhores. Nos resultados envolvem também as ações, as coisas que estão acontecendo. Mas isso é o básico de uma boa redação. Está chegando os vestibulares. Prestem atenção, tá bom? A gente aqui é cultura, bicho. Aqui nós mata tudo. Falando em matar tudo, né? A situação aqui daquele IPTV é uma beleza, hein, gente? Aquela notícia que a gente trouxe faz 2 semanas que a gente falou disso, que a Polícia Federal tinha pego através daquela operação chamada Not Found, né? Eles prenderam os caras em Carapicuíba, em São Paulo, que tinha uma grande distribuidora de sinal de TV pirata. Pois é. O negócio não parou por aí, não. As investigações continuaram, e a gente é diferente dos outros meios de comunicação. A gente continua vendo o que acontece e atualiza vocês sobre as coisas que acontecem. Então, os caras começaram a desenrolar aquilo em novelo de lã e olha só, velho, aquele famoso esquema de pirâmide, vocês acreditem ou não, os caras fazem também no submundo. Então, eu tenho tantas pessoas que vendem o GatoNet ou o Gato TV por aí. Eu digo qual o preço, controle de mercado. Não, aquela área você não pode. Distribuição, né? Assustador, hein, Fernandinho? Essa foi punk, hein? Não, isso com a prisão de só 2, né? Com esses 2 de Carapicuíba, E daí, eu acho que pela notícia, até a polícia ficou assustada com o que eles acharam, né? O pessoal tinha um esquema de pirâmide que era exatamente para não se descobrir os níveis de cima. Os mentores tinham os distribuidores e tinha um valor mínimo ali que eles tinham que repassar. Mas mínimo tem um valor... 25 pau. Você não pode vender muito abaixo disso e não pode passar dos 30. Muito louco isso. Então, o mais maluco é o seguinte, falava que eles montaram uma plataforma, né, para as pessoas poderem pagar e os caras poderem ter o controle, e se cobrasse muito a mais ou muito a menos, as pessoas podiam, esses revendedores podiam ser penalizados, né? Também não fica claro qual tipo de penalização. Mas crime! O mal do crime! Não, bizarro. É assim, ninguém não podia fazer propaganda pública, vamos dizer assim, era só propaganda pública que boca eu quero boca. Só podia propaganda boca a boca, não podia usar, sei lá, Facebook e Instagram para fazer propaganda, né? E várias coisas assim, é isso mesmo. IPTV as a service. Victor tá certo, né? Certíssimo, cara. Sensacional. Cara, o negócio foi bravo, cara. E aí, todas essas medidas, eles tinham medidas preventivas, cara, para se manter no mercado, cara. Porque eles controlavam as concorrências, quem é que podia ou não trabalhar com isso, quem controla o quê, e os caras que estão em cima, que não apareciam, ganham sobre todos que vendem. Chega num ponto que ele não precisa nem se preocupar, ele só vê os números, né? Quantas caixinhas foi para tal lugar, quantos caras estão vendendo no lugar, olha, aquele lugar está vendendo mais, manda mais caixinha para lá. Porra, meu! Eu falo para vocês, o crime é organizado!
Uma coisa que me assustou muito, eles comentam que existia um aplicativo que as pessoas tinham que instalar na TV ou nos seus dispositivos. E a gente tinha comentado, né, das teorias da conspiração, dos gato-net, que não ficou claro no manual da Anatel o que podia causar. Jura mesmo? Você está instalando na sua TV, no seu celular ou no seu computador um aplicativo para ter acesso a IPTV de graça. Ah, mas o problema é o Flipper. Ah, o problema é o Flipper. O problema é o Flipper. Mas, Ale, vamos lá. A empresa faturava mais de 500 mil reais por mês com pirataria. Cara. A grama do vizinho sempre é mais bonita. Eu falo isso para você. Olha cara, aí. assim, essa daqui, a gente geralmente coloca em primeiro as notícias que são sequência de outras, né? Mas essa daqui era outra que a gente só pode mais uma vez. Ficamos tristes porque a investigação demora, porque o negócio não é na velocidade que a gente quer, mas a gente fica muito feliz porque a gente está vendo que está acontecendo, tá? O sistema dos caras funcionava que nem um call center, cara. Para pensar, velho. Cara, com 500 pau por mês, fácil, entendeu? Vou aí te dar um abraço. Troca até o canal para você durante uma semana. Pergunta se precisa que troque a lâmpada também, Quer uma TV nova? Você leva 2 pilhas reservas da China junto com o seu controle. Sensacional. Bom, outra coisa sensacional que deixou a gente bem surpreso essa semana foi a declaração pública da NPD. A NPD, quem não sabe, é a Associação Nacional de Proteção de Dados, Agência Nacional de Proteção de Dados. Pois é, qual o intuito disso? A gente está falando faz tempo que eles são os reguladores, né? E a gente fala, regulador, quem é que levou multa? Quem são os DPOs que são responsabilizados? Porque todo dia, praticamente, tem vazamento, tem nego sendo impactado no mercado. Não é verdade? DPO é pior que caviar. Nunca vi, não comi, só ouço falar. Ninguém sabe. Não é verdade? E aí, o que acontece? Eles colocaram uma notícia pública dizendo que agora é primordial e existe um processo de abertura. Então, quando você tem um incidente, você vai ter que entrar lá no ambiente dos caras e preencher a ficha dizendo o que aconteceu, qual a lista das pessoas impactadas. Né? Imagina o seguinte, você tem lá 1 milhão de assinantes. Né? Você é uma distribuidora de sinal sem ser pirata de TV. Então, você tem 1 milhão de assinantes. Estou chutando baixo. E aí você sofre um ataque. Os dados desse 1 milhão de assinantes é impactado. Vocês concordam comigo? Óbvio que sim. Só que aí tá tudo lá com o ransomware encriptado. Como é que eu vou prover a lista, cara, dessas pessoas para a NPD? De forma digital, que nem eles querem, que tem que preencher um formulário, né? Esse povo é fora da realidade, cara. Cara, Será que eles não descem do Olimpo para conversar com pessoas normais? Tem um monte de coisa que o cavalo tá meio na frente da carroça. Não, tá atrás. A carroça tá na frente do cavalo, né? Por causa do seguinte, vamos lá. Depois de descoberto o incidente, você tem 3 dias para reportar. Então, se o incidente ficar rolando durante 1 ano, depois disso você pega e informa. 3 dias. O que o Alexandre está deixando bem claro não é tempo suficiente para dar informações completas a respeito de um incidente. Não importa quantas pessoas você coloca para trabalhar. A outra é o seguinte. Como é que você transcreve isso nos padrões que eles querem? Alexandre, a medida é muito importante para proteger os titulares dos dados. Se meu dado já vazou, você quer Já era? Do quê? Entendeu? Do quê? Né? É realmente sinistro isso aqui. Agora a gente tem que ver o que vai dar, né? Ó, quem apareceu. Veja bem, olha só. Além disso, eu vi quem tá aí. Além disso, essa regulamentação age como uma forma de incentivar as empresas
e investir em medidas preventivas de segurança, diminuindo a incidência de vazamento. Eu não entendi. É assim, fala para mim, você colocou um radar, você impediu que o cara acelere mais do que a velocidade do radar? Aumentou o valor da multa, você impediu isso? Não. Você criou mais 30 leis que vai condenar a pessoa à prisão perpétua, vamos falar assim, né? O cara vai deixar... Pô, nos Estados Unidos, a gente até comentou isso durante essa semana sobre outros assuntos aí. Não interessa os outros assuntos, isso aqui é coisa nossa. Mas a gente estava falando que 1/3 da população americana está na cadeia. Vocês pararam para pensar isso? 1/3 da população americana está na cadeia. Existem presídios? Tem quantos presídios? Como é que é? Mais de 500. Agora eu perdi o número. Acho que aqui 330 ou 530. É um negócio assim. Só que aí o que acontece? Tem vários que são particulares. Ou seja, eu tenho uma grana, eu tenho um terreno. Em vez de eu fazer um autódromo, uma quadra, um parque, né? Uma ciclovia para o nego se divertir no final de semana, não, eu construo um presídio e alugo para o Estado. Então, olha a situação. E aí eu vejo umas coisas assim, cara, que não consigo entender. É o exemplo que eu iniciei esse item aqui. Se você é atacado e tem os dados todos criptografados, como que eu vou prover para a NPD a lista das pessoas impactadas, meu querido? E detalhe, já foram impactados? Qual vai ser a ação da NPD? Ela vai mandar uma cartinha para cada um e falar assim, olha, aquele cara que você tem conta, bal. Não. É mais legal, Alexandre, é assim, ó, por favor, troque seu CPF, troque seu nome e vá fazer uma plástica para mudar o seu reconhecimento facial também. Eu sofri isso na pele. 3, 4 meses de troca de documentos e depois 2, 3 anos de dores de cabeça incessantes. Mas a troca do seu rosto não adiantou, né? Cara, eu tentei até trocar de sexo, não adiantou porra nenhuma também. Bom, as coisas não param por aí. A gente tá num mundo que assim, é o poste mijando no cachorro, como a gente fala. Essa semana saiu também uma notícia, cara, que é surreal, né? Essa notícia, eu passei, assim, minutos sorrindo, passando mal de gargalhar mesmo, antes de eu comentar com o Fernando sobre esse assunto que nós traríamos e estamos trazendo agora para vocês. Os CISOs estão preocupados, né, sobre como é que fala? A suscetibilidade. Hã? Responsabilidade. Não, a responsabilidade de situações que são suscetíveis a ataques. Vazamento. Né? De cyberataques. E aí, para pensar. E aí começaram o CISO ele teve a brilhante percepção que quase, em sua plenitude dos problemas, né, começa interna. Né? Olha que CISO perspicaz, cara. Desde quando existe a posição de CISO, Fernando? Vamos só fazer uma... Realmente eu não lembro, Ale, assim, mas vamos lá. CISO, 6 anos, 10 anos. Chief Information Security Officer. Então seria o C-level, né? O cargo de diretoria relacionado à segurança da informação. É o responsável pela segurança da informação na empresa. Essa pessoa, ela devia fazer a interface entre as áreas de negócio, né, os investidores e as outras camadas. Então, a hora que aparece o dinheirinho na mão, você vai investir aonde? Você vai comprar arroz, ou você vai comprar o que eu preciso fazer para manter a segurança na minha maquininha, seja ela qual for. Concorda? Exato. E aí eu falo o seguinte, aí os caras fizeram uma pesquisa no mundo inteiro, olha isso, onde envolveram mais de 1.600 CISOs, né, em 16 países diferentes. E todos eles trouxeram a informação assim, 62% desses CISOs estão preocupados porque, olha, os vazamentos, em sua maioria, partem do próprio povo que a gente trabalha de forma interna. E eu posso ser responsabilizado. O pior não é nem de onde vem. O pior é o cara achar que a posição dele
é uma Não posição pode ser responsabilizado. imaculada, né? E ele não pode ser responsabilizado. Não. A gente está cansado de falar aqui, né, das decisões erradas e de pessoas que foram promovidas a esse cargo sem ter as mínimas competências necessárias. Nem competências comportamentais, nem competências técnicas, nem competência executiva, né? E daí, a hora que dá errado, eu acho que eu serei punido, eu estou preocupado. Não é justo, não é justo. Não, e ainda falo, não é justo eu ser punido por negligência das pessoas que deveriam cuidar da segurança. Meu querido, se você é chefe do pessoal que está trabalhando com isso, você tem que levar o conhecimento para eles e garantir que as pessoas estão preparadas para impactos. Que você não tem que dizer que vai ou não, e sim quando. Então, eu acho que mostra uma grande incompetência aqui por causa do seguinte: essa posição é responsável de mostrar para a área de negócio que existe um problema e que precisa-se de mais investimento. Então, quando todos eles choram de eu não tenho investimento, é porque você, na sua incompetência, não soube explicar o problema ou o que pode acontecer na sua empresa, tá? Para os níveis de cima. Acabou. Entendeu? Eu vou falar de outra maneira ainda. Tá? Vamos levantar. Eu tô de branco, hoje você de preto. Hoje eu sou good cop e você é o bad cop. Então vamos lá. Olha isso aqui, entendeu? Assim, do nosso amigo Nelson, escrito em português impecável aqui. É isso mesmo. É cargo de confiança versus... Acabou a meritocracia, faz tempo. Né? Mas vamos pegar a seguinte situação. Você pode não ser o exímio super capacitado tecnicamente para entender de tudo que se fala. Ninguém está exigindo isso de um CISO. O CISO, como um CEO, como um DPO, como qualquer dessas siglas malucas que ficou na moda de um tempo para cá, ele faz o quê? Ele tem a obrigação de ser o porta-voz daquela ala da empresa, daquele setor de informação da empresa. Então ele pode, de repente, até nem saber muito sobre o assunto. Não estou dizendo que ele pode simplesmente não saber nada. Não, ele não pode ser nenhum cara super perspicaz e capacitado tecnicamente para estar naquela posição. Mas se ele souber como escolher as pessoas certas para estarem nos lugares certos, dar voz a quem precisa ter voz, ouvir quem você precisa ouvir e saber transmitir a informação para os demais pessoas integrantes do board da companhia ou da agência ou sei lá, da porra toda que seja. Se ele souber explicar o problema e saber transformar números em equipamentos, em barreiras, em conhecimento, ele vai estar fazendo um bom papel de administrador. Mas nem isso, cara. Nem isso. O cara tá preocupado com o rabo dele, porra. O comparativo que eu faço é com o Silvio Santos, entendeu? Não tem como ele ser bom em tudo. Todo mundo fala que ele é o melhor comunicador que tem. Então tá bom. Se ele é o melhor comunicador, ele precisa de um administrador, ele precisa de um vendedor. E ele foi ser entendendo as pessoas e se aliando a pessoas que tinham essas competências para fazer o que ele conseguiu fazer, né, para tornar ele quem ele é. Então é assim, se só tem gente ruim do seu lado, tá na hora de você escolher. Ou você troca todo mundo, ou você tem que mudar. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Olha lá, o filme do Wagner Moura, que eu até mencionei essa semana aqui, porque é um cara que contava a história pra caramba, e isso foi fato real. Era um cara que falava que era filho do dono da Gol. E o cara aprontou o terror na América Latina inteira, até nos Estados Unidos. Era convidado para as melhores festas, entrava em qualquer boate, tocava o terror, pilotava avião, nunca teve brevet na vida, tocou o terror para tudo quanto é lado. Agora, posso falar? O VIP, que conta um monte de mentira, é ainda melhor que o CISO. Porque o CISO, muitas vezes, ele está numa posição que ele está lá, ele não sabe nem por que ele está lá. Esse cara não, ele era do mal mesmo. Aqui a gente fala, crime organizado. Ele falou, eu vou fazer isso, e foi lá e fez.
Agora, porra, apareceu uma notícia falando que o CISO está preocupado, que, nossa, impressionante. O maior culpado dos vazamentos e prejuízos que tem hoje com a área de segurança são causados por insiders, né? As pessoas de dentro. Caramba, velho, percebeu isso só agora? Mas aí que tá. Isso aqui tá levando a gente a pensar numa outra coisa. Desde o primeiro dia que apareceu o cargo de DPO, nós lemos a lei e está escrito assim: o DPO pode ser penalizado penalmente. A gente fala sempre aqui. Penalmente ser preso, né? Daí, assim, quanto tempo vai demorar para os DPO as a service perceberem que a liberdade deles está em risco? Que eles assinaram o papel sem saber, porque está na moda. Cara do céu, velho. Não, o pior foi aquela situação que a gente até trouxe no programa, que existem empresas que se especializaram a terceirizar o DPO. Lembra que aconteceu isso no estado de São Paulo? Você, empresa, você não tem o seu programa de gestão de proteção de dados? Não se preocupe. Nós ofertamos o DPO para você. Ele vai montar o processo rapidinho e será o responsável por qualquer problema. Desde quando, gente? Meu Deus do céu. Alexandre, assim, é triste. Atual, às vezes a gente vai vendo que vão criando leis e ninguém se preocupa. E eu acho que principalmente aqui no Brasil está longe de ser cumprido um negócio desse. Se a gente for pensar, quando a gente fala de tecnologia, pode parecer até muito tempo, mas há pouco tempo atrás, né, foi criada a Lei Sarbanes-Oxley. Porra, né? Eu participei de tudo isso. Que é o nome de 2 senadores americanos, né? Porque teve uma determinada fraude e eles criaram essa lei onde as empresas são responsabilizadas legalmente e gente vai presa porque não cumpriu o porquê está fazendo coisa errada. Então é assim, é triste, porque quando você vê, sei lá, o Brasil copia as coisas erradas, né, cara? O Brasil só copia as coisas erradas. Nos Estados Unidos a gente vê artista, milionários que tomou só um gorozinho na saída do bar e a polícia foi lá, prendeu e o cara foi pra cadeia. Aqui, o cara ele fala, sabe com quem está falando, entendeu? Né? Lá nos Estados Unidos, se você falar isso, a primeira coisa, o cara fala, não, você não sabe nem quem é sua mãe, leva uma bolacha para ver se seu cérebro funciona, entendeu? Cara, eu não vou nem falar muito mais disso aqui, porque é lamentável, cara, é lamentável. Cada dia que passa eu fico mais preocupado com situações que colocam não só toda a teoria sobre segurança, os profissionais sérios de segurança, mas está colocando a sociedade em risco. Não, a sociedade em risco e os profissionais bons em descrédito. Exato. Eu não vou nem colocar isso aqui, Nelson, mas é isso mesmo. Bom, deixando esses cidadãos, né, que não é cidadãos, não, é cidadãos mesmo. Porque isso aí tem que ser tratado assim, com outra sigla. Existem CISOs muito bons tecnicamente. Como tudo tem gente boa e tem gente ruim. Mas, em sua maioria, a decepção está grande. Tanto é que aqui a gente está falando de uma pesquisa realizada em 16 países. E aí você chega num resultado de 62%, é porque, opa, então quer dizer que mais da metade não sabe nem o que está fazendo. Ponto. Alexandre, anota a previsão do meio do ano aí. Eles vão mudar a sigla, porque essa sigla está queimada no mercado. Eu te garanto que sim, vão inventar uma nova. Vão chamar CyberOps Chief, alguma coisa assim, vai inventar outro nome. Certeza. Fala um outro nome para tartaruga aí. Como é que é o outro nome para tartaruga? Para tartaruga? Flor de cactus. Não, tartaruga tem um outro nome, eu não lembro agora. Cágado. Cágado, olha! Esse nome é um nome significativo para pessoas desse tipo. Cágado.
Bom, vamos começar a disseminar isso. Bom, galera, mudando de conversa, vamos voltar ao nosso mundinho de guerra que não acaba nunca. Os russos, os hackers russos estão utilizando o WinRAR, né, através de uma nova pegada de como é que eu vou falar, de ataque. E olha como é que faz, né? Eles utilizam o ataque é feito através do WinRAR, que ele entra na máquina, ele compacta tudo e deleta os arquivos. Agora, por que isso acontece com o WinRAR? Você já parou para pensar por quê, Fernando? Eu sei a resposta. Não, cara, essa notícia aqui, ela é da semana passada. É o grupo Sandworm, é legal essa notícia. Mas então, essa notícia é da semana passada, e daí assim, o WinRAR, o que é? O WinRAR é tipo um programa que veio depois do Zip, depois do WinZip e tudo mais. Exato. RAR é um padrão, um formato de compactação de arquivos. Né? Isso. O que acontece? Tá? O WinRAR é um programa conhecido como shareware. Então, você... Ele é de graça, você pode até pagar a licença, mas... Ele é de graça durante um tempo. Uma parte dele funciona, exato. Seria o tempo de experiência e depois você teria que pagar. E ninguém, né? Ninguém é muito grande esse nome, mas pouca gente pagava e todo mundo continuava usando o WinRAR porque nunca viu as limitações do WinRAR. Existe uma piada no mundo de tecnologia que quando as pessoas morrerem, né, quem vai estar lá em cima vai pegar a lista e vai falar assim, você pagou o WinRAR? Sim ou não? Para ver se vai para o céu ou para o inferno, entendeu? Então, tinha essa piadinha. Daí agora, o que está acontecendo? Hackers russos estão usando o WinRAR por quê? Na Ucrânia. Então, o WinRAR é uma ferramenta legítima. Então, se ele não tiver no seu computador, eles conseguem fazer o download dessa ferramenta e nenhum antivírus vai alertar porque é uma ferramenta legítima. Válida, exatamente. Tá? E aí vem a sacanagem, porque eles... A sacanagem vem aí. A sacanagem vem por causa do seguinte, existe um parâmetro que você pode compactar um arquivo, tá? Você pode pôr senha nesse arquivo compactado e você pode apagar o arquivo origem. Então faz de conta que você compacta e deleta aquilo que foi compactado. Essa que é a sacada. Você está com o seu disco lotado, né? Em vez de você pegar, compactar, né? E apagar as coisas depois, assim que ele compacta, ele já apaga para liberar mais espaço. E vai apagando as coisas uma atrás da outra. Cara, é genial, porque eles, olha só a sacada dos caras. Eles estão usando uma ferramenta que nenhum antivírus vai barrar. Ele vai compactar tudo como qualquer máquina vai deixar, porque com qualquer firewall, qualquer coisa, não vai perceber aquilo. Está compactando. Atividade ilícita. É alguma coisa que ele está utilizando. E ele está utilizando o próprio produto para deletar o que ele mexeu. Sensacional, cara. E no Linux eles ainda usam o DD também para dar no peito dos caras, né, cara? Cara, mas então, cara, a gente tem, de novo, eu acho que desde o primeiro programa a gente tem falado do hacker de porão, entendeu? É isso aqui que as pessoas elas têm que entender. Muito além. Essas pessoas são altamente inteligentes, E daí, assim, como é que eu faço? Eu costumo usar uma analogia que é o seguinte, prender um cara numa camisa de força dentro de um elevador e ver esse cara sair. Tá? É mais ou menos essa analogia. Olha, estão monitorando, estão bloqueando. Tá? É o cara preso na camisa de força e ele consegue sair. É só isso que eles fizeram. Né? O DD é uma ferramenta do Linux que ela faz... eu não lembro a sigla agora, deve ser DISC alguma coisa, mas ela consegue fazer cópia de discos, cópia de arquivos, e o que eles fazem? A hora que eles copiam um arquivo, né, que o criminoso consegue roubar o seu arquivo, eles mandam o DD escrever ou lixo
ou 0 em cima daquele arquivo. Então, você Ele não sobrescreve, exatamente. sobrescreve e você não consegue mais recuperar os dados. Então, estão usando ferramentas do próprio sistema operacional contra os usuários, contra as empresas. Tá? E daí, assim, eu fiz uma piadinha que foi... a gente já viu em muito filme, né? A hora que acaba o filme, o cara ele fala assim, não, você tem que me pagar. E daí aparece assim, né? Foi feita uma doação para uma entidade. É bem possível aconteça alguma coisa bem bizarra dessa no futuro, de que a empresa do WinRAR vai receber um depósito, vai receber uma doação de um doador anônimo, né? Por causa de todas as licenças que nunca ninguém pagou, um hacker russo querendo fazer uma boa ação aqui, né? Vamos ver o que acontece. O Guilherme lembrou da raiz da bagaça. Caraca. E É ele isso não é o mesmo. cara do Linux. Ele não é o cara do Linux, entendeu? Mas tá Mas aí. a gente usa, mas não lembra dos nomes. Disk Data Duplicator. Babá. Galera, vocês acham que isso aí tá fácil? Né? A moda tá ficando grande, cara. Tem um novo ransomware também chamado Cactus Ransomware, que também é genial. Desde março, ou seja, desde 2 meses atrás, isso apareceu no mercado. Só que aí, por que demorou para sair a notícia? Porque as pessoas estavam tentando entender o que estava acontecendo. Ele age sobre grandes pagamentos, cara. Então, por exemplo, eu vou fazer um pagamento muito grande, né? E é nesse que eles pegam. Então, por isso que fica mais na sombra, se ninguém vê direito o que acontece. Ele consegue um acesso inicial da vítima ali na rede, procurando situações de falhas do Fortinet, da VPN do Fortinet. Aí vou falar a primeira coisa. Quanto tempo a gente está falando para você atualizar suas coisas de Fortinet? A gente fala do VMware, aí tá aí o Fleury dizendo para todo mundo o que aconteceu. A gente fala da Fortinet, olha o ransomware Cactus aí tocando terror para cima de todo mundo. Atualizem! Ô, tá esperando o quê, mané? Faça o seu trabalho. E aí o que ele faz? Eles procuram essas vulnerabilidades dentro do Fortinet e é binário, velho. Ele é muito inteligente. Ele faz um batizinho interno que utiliza o 7-zip, que é outro encriptador também, compactador de arquivos, e tá no meio do peito de todo mundo, destruindo as coisas que tem no computador da pessoa, na rede, no servidor. Sensacional. De novo, essas pessoas são muito inteligentes. E sabe que uma coisa que está virando, não é tendência, tendência é moda, a gente fala isso direto. O que está virando usual, eles pegam situações de coisas prontas, não estão reinventando a roda, cara. Eles estão utilizando coisas prontas. DD, WinRAR, 7-zip. Caramba, cara. Então, cara, essa daqui é mais louca, porque né, é tão louca quanto a outra. Uma, ele usa o próprio, né, a primeira, ele usa o compactador para compactar e já apagar. Essa daqui, ele compacta para ele poder ou trazer um outro pedaço de malware ou poder tirar alguma coisa lá de dentro sem que as ferramentas normais percebam, né? E utilizando, mais uma vez, uma ferramenta totalmente ilícita. Então, e aí? A gente está cansado de dizer, né? O crime é esperto, os caras são inteligentes. Tá aqui, Cactus Ransomware usando ferramentas para escapar do antivírus, ferramentas lícitas de compactação para escapar do antivírus. Virou padrão, cara. Tá todo mundo fazendo isso. Os caras, tudo quanto é ataque de ransomware, eles estão utilizando as suas próprias ferramentas contra você. E se existe na sua máquina, não tem nem o trabalho de instalar, ele já usa o que está lá. Sensacional, cara. Sensacional, cara. Bom, vocês acham que fica por aí, cara? Não fica não, cara. Não fica não. Essa aqui é novinha, cara. A Microsoft, ela já descobriu outro problema que começou com os iranianos, né? Iraniano é um povo bacana, né? Um povo joia pra caramba, cara. Eu vou falar pra você, cara.
se tem um lugar que eles pegaram as pessoas e fizeram a cabeça deles virar para o lado errado, ou ele ser estigmatizado pelo lado errado, é o Irã, cara. Irã e Iraque. Porque é impressionante. A arma está desviada da Rússia, está no Irã. Ah, tem guerra química, poder não sei o que, está no Irã. Ah, sumiu o carregamento de qual é o nome daquele negócio da pozinho? Urânio. Gás sarin. Não, gás sarin. Está no Irã. Ah, roubaram uma carga de urânio. De césio. Está no Irã. Urânio, ou tá com o Dr. Brown, entendeu? Para fazer a nova máquina do tempo, ou tá no Irã. Mas ele tinha pego dos iranianos, ele enganou os caras, é isso mesmo. Os caras até fizeram o time de futebol melhor para ver se eles conseguem também fazer os contrabandos de craque de futebol. É impressionante, cara. E agora, cara, o que a Microsoft descobriu? Isso não é coisa nova. Quem descobriu não foi a Microsoft, na verdade. Foi a Trend Micro, né, com aquela iniciativa deles, Zero Day Initiative, que pegou dia 10 agora, e a Microsoft está informando todo mundo. Eles estão pegando uma CVE a 2023, eu vou até colocar aqui para vocês. Calma, você só se enrolou nas datas, calma. Não, que data? A data é de maio que eles... Não, mas então, é assim, ó. Ah, não, desculpa, é verdade, é 8 de março, falei errado. A data de ontem era a publicação, desculpa. Existe uma vulnerabilidade, né, que é num programa chamado Papercut, que é um programa de gestão, gerenciamento de impressão e tudo mais. A Trend descobriu a falha, né, e a Trend falou que vai publicar detalhes dessa falha somente dia 10, mais conhecido como ontem. Tá? Exato. Tá bom. Só que os iranianos já estão explorando. Não, e eles estão distribuindo, são dois grupos que assim, eles estão distribuindo em massa, baseado em cima dessa CVE que eu coloquei para vocês aí. É a CVE 2023-27350. E, cara, ele pega privilégio como se fosse de sistema, né? Como se fosse system, não autenticado, e faz o que quer na máquina, cara. Agora, por que Irã, cara? Por que sempre o Irã, coitados, cara? Por que assim, sempre o Irã? É interessante, a gente, mais uma vez, a gente gosta de mostrar várias notícias falando que o Brasil não é o patinho feio. Não, imagina. Coisas estão acontecendo no mundo inteiro. E agora, a Microsoft fala exatamente de um agente de ameaça que são os mais perigosos, que são agentes de ameaça que são patrocinados por países. Então, quando a gente fala da China invadindo alguém, você tem um país suportando um grupo, né? Você fala da Coreia ou de qualquer outro, é que existem alguns grupos conhecidos, e esse aqui é um grupo, né? 2 grupos iranianos com, como é que fala? Motivações financeiras. Estão recebendo, mas sempre, tudo que acontece com o Irã, os caras falam que tem dinheiro de fora. Só que ninguém sabe de onde vai a fonte. Mas então, você está lavando aonde? Você não está lavando na Ilhas Caimã, entendeu? É no Irã fazendo merda. Não, mas então, como é que você manda dinheiro para um lugar desse? Não, né? E aí que tá. Se você tem uma transação SWIFT, tem registro. Como é que isso acontece? Né? Então, o que eu achei legal dessa história é a Microsoft dar um passo à frente de outras fontes que também são fidedignas e normalmente estão muito mais ligadas a esse tipo de ataque, e ela se posicionou e falando que a Trend Micro, sim, está pesquisando e ia colocar a iniciativa a publicar ontem. Eu não vi nada publicado, não. Eu olhei lá, não encontrei. Eu não procurei. O mais impressionante dessa notícia é o seguinte. Quando aparece uma falha, uma vulnerabilidade qualquer, essa vulnerabilidade contado o mínimo como essa vulnerabilidade acontece, aparece um pesquisador e faz o que a gente chama de POC, que é prova de conceito, para mostrar aquilo lá. A gente já comentou de diversas vezes criminosos se aproveitando. Exatamente, olha, existe uma prova de conceito X e as pessoas vão lá, fazem o download desses programas e infectam as suas máquinas.
essa daqui apareceu uma prova de conceito e os criminosos, né? Vamos lá, vulnerabilidade. Não, a vulnerabilidade não. O Papercut colocou o patch atualização em 8 de março. Então, peraí. E aí ferrou. Abril. Maio, 3 meses, cara. Em menos de 3 meses, então, os criminosos conseguiram uma prova de conceito, implementaram nos sistemas de maldade deles e estão explorando essas vulnerabilidades pelo mundo. Mais uma vez, né? As pessoas têm que ficar espertas. Todos aqueles prazos que a gente usava antigamente, né? Olha, um mês para vulnerabilidade, né? Cara, pode ser que esse um mês ele não seja suficiente, né? Então é cuidado muito grande. Mas, mais uma vez, assim, a gente tem... só pode elogiar a Microsoft com esse... Não, agora me assustou muito o posicionamento da Microsoft, foi mais legal. Não, então, cara, eu acho que assim, tem algumas empresas que eles têm como ter os melhores times. Por quê? Quantas máquinas a Microsoft tem pelo mundo? Quantas licenças a Microsoft tem para ser vendidas pelo mundo? Se eles conseguem coletar dados dessas máquinas, seja, sei lá, dados telemetria que eles chamam, né? Usa o nome bonito, mas... E eles conseguem analisar isso daí, eles conseguem ter uma visibilidade que ninguém tem, né? E daí tá aí, tá? Descobrimos... Mas aí que tá, Fer. Há anos a gente sabe disso, mas quantas vezes esses caras colocaram em público isso? São poucas, ou é pouco divulgado. Também isso daí. Você pode estar fazendo. Se ninguém sabe, então você não está fazendo. Bom, enquanto a Microsoft está pegando e escancarando situações que está acontecendo mais uma vez com iranianos, né, com motivações financeiras, a gente vê uma coisa maluca acontecendo num país que é muito maluco. Quem já teve a oportunidade de conhecer, esse país aqui tá cara. Esse é um país maluco, tá? Que os maiores... Acabei de mencionar hoje, a SWIFT, o mediador mundial de transações SWIFT, controles de SWIFT, fica nesse país, né? Como outras centenas de outras coisas que têm controle pelo mundo, também está localizado nesse país. A gente está falando da Bélgica. Então, a Bélgica, essa semana, ela legalizou o ethical hacking, ou seja, os white hackers, os hackers éticos. Então, eles legalizaram, cara. Então, eles criaram leis para dizer assim que, não, você é hacker, tudo bem, você não é bandido. A gente considera você como cidadão do bem. Só que você tem que seguir algumas regras. Só como é diferente o pensamento dos caras. Você não pode causar dano ou tentar obter benefícios com as suas atividades. Você tem que comunicar o Centro de Cibersegurança da Bélgica, que é o CCB, que eles chamam, né, para falar o que está acontecendo. Você não pode ir além do necessário do seu trabalho, não pode enfiar o pé na jaca, fazer um DOS, DDoS, alguma coisa assim, um exemplo que eu estou dando. Derrubar o sistema da pessoa, impactar os usuários daquele serviço. Clicar onde não deve. E você também não deve divulgar o que você está fazendo publicamente. Eu coloco em sites e não aviso o CCB. Você vai ter problema. Então, eles fizeram uma situação que dá uma organizada na bagaça, né? E colocou um órgão como responsável. A pergunta parabéns para a Bélgica, que ela está fazendo coisas transparentes. Agora, você consegue imaginar isso aqui no Brasil, Fernando? E na Rússia, na Coreia, na China, que nós falamos semana passada, que são 50 hackers para cada agente do FBI. Então, a lei da Bélgica era uma lei muito restritiva. Então, Era bandido, era hacker, era bandido. Exatamente. Qualquer pessoa que você tentasse ou que você invadisse sem ter um contrato assinado dessa pessoa permitindo, você entrava como criminoso. Então, a primeira parte era essa. Era muito claro.
existia, claro, olha, essa empresa tem um programa de descobrir vulnerabilidades, né? Bug bounty. Então, tá bom, é permitido. Fora isso, qualquer atividade desse tipo era considerada criminosa e agora eles estão tentando legalizar. Tá bom, faça desde que, tá? Comunique a gente para a gente ficar sabendo e tudo mais. Eu acho que isso funciona, Alexandre, num país Como a Bélgica. como a Bélgica, num país civilizado, um lance de primeiro mundo, onde as pessoas respeitam as Em outras. Monte Carlo, Bélgica. Então, daí é tudo muito diferente. Quando a gente pensa numa situação dessa para cá, a gente tem um monte de gente tentando ganhar dinheiro exatamente como criminoso, só que fala assim, não, eu sou pesquisador. Você é um criminoso usando uma desculpa muito boa. Só isso, né? A Bélgica fez uma lei para dizer esse tipo de coisa. Pronto. Você quer fazer? Pode fazer. Desde que comunique a gente. Acabou. Cara, que coisa maluca, cara. Então, cara, o Henrique falou um negócio aqui, né? É uma polidez assustadora. O que demonstra total desconhecimento tecnológico, né, de quem tem de quem dá o canetaço, de quem assina o negócio lá. Por mais que eles consultem, né, aqui no Brasil, os especialistas, né? Mas é por causa disso, né? Blá, 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 blá. Eles querem fazer da censura em cima da internet, e aí eles, antes de fazer a censura, estão tentando criar leis para multar quem usa VPN. Só que aí eu te falo, meu querido, se eu uso VPN para trabalhar, qual que é o problema? Mas então, o grande detalhe está exatamente aí. As pessoas ouvem uma palavra mágica, eles querem se apropriar dessa palavra. Não, eu não queria ir nisso daí, não queria Também falar. não, mas para mim é isso. Para mim o cara quer ficar em evidência e ganhar dinheiro com alguma coisa com isso. Bem, mas então, a gente tem um outro fator que é o seguinte: a gente tem pessoas na internet, né, conhecidos como influenciadores, que não entendem absolutamente nada. Meu amigo, a gente mora no país onde a Anitta é influenciadora. Não, Felipe Neto, não é? Tem um outro com o nome desse daí, entendeu? Que daí, assim, cara, tá bom, você tem um monte de seguidores, parabéns para você, tá? Você tem todo o mérito do mundo. A gente já cansou de falar, toma conta da sua área, tá? Não dá palpite na área dos outros, tá? Não estraga aquilo que já tá ruim. Eu distribuí para todo mundo aquela palestra para as pessoas conhecerem aquela pessoa. Fiz questão para muita gente saber o que está acontecendo pelo mundo, submundo da tecnologia. Está muito errado isso, velho. Muito errado. Muito errado. Bom, se você acha que isso está errado, vão tirar o karma de cima. Se você acha que isso está errado, imagina os caras lá da Kingston, que vão fazer um teste nos ambientes deles e pegam um SSD Kingston. Aliás, você aí que está vendo a gente, você pode ter um SSD Kingston. Não estou falando um pendrive, não. SSD, aqueles maiorzinhos que você pega e coloca dentro do seu ambiente. Isso aqui é um ventilador, mas é um negocinho quadradinho aqui que você enfia dentro do seu computador e substitui, né, o seu HD, por exemplo. Ele é um storage estático, né? Então ele é uma super EEPROM que deixa seu computador super rápido. Pois é, o SSD da Kingston, dentro do firmware, ou seja, o programinha que faz ele funcionar, encontraram uma letra do Coldplay. A banda. Que porra é essa, velho? Isso daí algum maluco que estava fazendo o teste ou escreveu os códigos desse firmware, fez lá um negócio para gravar, para ver se ficava e largou lá. Eu não consigo ver outra coisa. Quem é que ia tentar fazer uma invasão dentro do SSD para largar a letra de uma banda? Não, cara, não faz o mínimo sentido. E o pior não é isso daí. O pesquisador estava fazendo uma análise
em vários firmwares, né? Que é um programinha que vai dentro dessas outras infraestruturas. Então, uma televisão tem um firmware, um celular tem um firmware, um relógio smart tem um firmware e etc. Né? Um carro tem um firmware. Né? Tá bom, o cara ele entrou no site, vê a loucura, ele entra no site, ele pega os programas que era para ele atualizar o dispositivo dele, e a hora que ele começa a olhar, tem a letra da música ali. Cara, ele falou, velho, o que é isso? E assim, até agora não ficou claro se foi alguém fazendo um teste que esqueceu e foi para frente, se era o que o pessoal chama de, né, o ovo de Páscoa, né, Easter egg. Que vai virar outra coisa depois, né? Mas, e daí, de novo, cai a pergunta o que mais tem nos nossos equipamentos? Que a próxima notícia que é tão assustadora quanto. Não é notícia, mas é um fato e eu já explico. Eu só posso falar que as coisas estão ficando loucas. Se vocês acham que você encontrar música dentro do Coldplay, no seu firmware do seu SSD, é assustador, então eu vou te contar outra que o Fernando até mencionou aqui para vocês. Dentro, olha isso. Dentro dos computadores da Apple, você que tem um computador Apple e está vendo a gente agora, vocês vão entrar nesse diretório aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês. Vocês vão entrar nesse. Nelson, faz o teste online. Faz o teste, Nelson. Conta para gente. Por favor, Vocês vão entrar dentro desse diretório e vejam esse documento. Como é que tem um paper do Bitcoin dentro do computador da Apple? Cara, eu não acreditei. O Marcelinho mandou para mim, né, pelo Instagram. É mentira, né? Um cara que mandava, eu falei, mentira, fica para lá. Daí, a hora que eu vi esse lance da Kingston, eu falei, cara, não é possível. Eu tenho que fazer. Será? E daí eu mandei procurar, porque o cara ele falava exatamente isso. É um arquivo que chama simple.doc, que é tipo aqueles arquivos de exemplo que vem nas máquinas. E é o documento, né? A prova de conceito do cara que escreveu como devia funcionar o Bitcoin. Só que, de novo, meu Mac é antigo. Eu nunca fiz o download desse documento. Nem Bitcoin você acessa com o seu Mac, velho. Exato. Então, o negócio bizarro, né? Tá dentro de todos os Mac. Explica para mim. Seria o criador da Apple, o Satoshi Nakajima? Não, é esse o nome do cara? Satoshi Nakajima, Satoshi Nakamura, você misturou dois pilotos, que é o Nakajima com o Nakamura, velho. Cara, ainda bem que eu não falei do... Vou lembrar o nome do outro. Satoru Nakajima é o piloto. Não, só faltou eu falar que era o Dan Moroboshi, né? Só faltou eu usar o nome Dan Moroboshi, só faltou isso. Ai, cara, velho. Você lembra do Dan Moroboshi? Você lembra? Sabe do que eu tô falando? Lógico que eu sei. Que é... Quem tem Mac, juro, eu não acreditei. Quem tem Mac, por favor, faça o teste, entendeu? Tenho certeza que vocês não fizeram o download disso e a pergunta é, por que isso daí tá aí, tá? A primeira coisa foi assim, eu só provei o conceito para ver se estava. Eu vou investigar e na semana que vem nós vamos retornar com isso daí para comentar exatamente, né, se alguém na internet descobriu quem foi, por que foi ou qual é a continuação dessa brincadeira aqui. Olha aí, ó, Satoshi Nakamoto. Tá vendo? Quase acertei, quase. Eu passava com nota 7, vai. Eu não tô acreditando até agora, velho. Você juntou dois pilotos de corrida. Ah, meu Deus do céu. Bom, o Nelson vai olhar e vai falar pra gente que isso aqui é engraçado demais, cara. Não é possível, cara. Umas coisas muito loucas. O povo faz teste. Eu sempre falei isso, cara. A gente chama isso de UT.
quando eu trabalhava na IBM, lá atrás eu cuidei de um time que fazia só teste UT. O T é Unity Test, é um dos primeiros testes que são feitos. Unity Test é aquele que limpa todas as porcarias do programador. Porque o programador põe comentário que não precisa, põe pedaço que depois ele remarca e deixa o código no sistema. Então, é a primeira limpada, né? É a famosa primeira varrida. Gente, é impressionante o quanto de coisas absurdas que passam. E sabe por quê? Porque o volume é muito grande. E você vê tanta besteira que você... como é que eu vou falar? É quase assim, imperceptível. Você passa a ver a besteira como uma coisa normal. E às vezes fica mesmo as coisas para trás. Se tiver muito bem moldadinha, o cara começa assim, o formato. Ele vê o formato tá bonito, ele nem lê o que tá passando, velho, e manda embora. É a cara do Marcelinho isso daí, né? É a cara do Marcelinho. Mas ele não usa AUX 1, AUX 2, AUX 3. AUX 1, AUX 2. É para ter certeza que o código é meu. É, porque ele... Eu parei de usar Nando 1. Eu nunca vi ninguém levar tão a sério a situação de reciclar, sabe? Mas tudo bem. Não, é um conceito que eu aprendi no Java, de reusar o código. Bom, vocês acham que a vida tá fácil? Ah, não tá não. Não, uma notícia boa, vai, dá uma notícia boa. A gente só falou de desgraça, né? Mas aqui a gente sempre traz para vocês, quando aparece, não é sempre que aparece, mas sempre que aparece alguma coisa bacana, como essa, a gente traz para você. Apareceu um novo decryptor, né? O que é um decryptor? É um programinha que ele pega um ransomware e tenta fazer o seguinte, ele entende como aquele ransomware está desenhado e tenta converter aquilo, fazer o rollback, que o povo chama, né? Só complicou. Decifrar. Não, calma. Ele desfaz a cagada, velho. Pronto, beleza, ficou melhor. Ficou melhor do que rollback, Desfaz a cagada, melhor. Então, o cara do mal foi lá no computador e fez um ataque que estragou um monte de coisa. O que o decryptor faz? Ele vai pegar aquelas coisas que começaram a estragar em seu computador e ele faz voltar ao normal. Ele te salva. Ele é aquela luz no fim do túnel que você tanto procura. Ele chama White Phoenix. São os nomes bonitos, né? Fênix é aquela ave que sai do fogo e renasce do fogo. Então, White Phoenix, porque é do bem. Renasce da cinza. Tá pior, da cinza, nem no fogo, é da cinza, já tá na merda mesmo. Mas legal, é uma ave mitológica. O que acontece é o seguinte. Eu só não entendi. Não, tem um detalhe antes de você explicar. A parte do parcialmente. O que é parcialmente? Parcialmente é o seguinte. Para ganhar velocidade, os agentes criminosos, eles estão tentando cifrar os arquivos na maior velocidade possível. Então, o que ele faz? Ele cifra um pedaço, o outro não. Ele cifra um pedaço, o outro não. E assim por diante, para ele ganhar velocidade. Para você, o seu arquivo vai estar estragado de qualquer jeito. E só o criminoso vai ter o arquivo certo. Então, em vez de cifrar o arquivo inteiro, ele faz ao estilo camisa do Fred Krueger, entendeu? Listras, tá? Aonde está cifrado não tá cifrado não tá, porque você não vai conseguir aproveitar esse tipo de coisa. E daí, o mais louco foi que os pesquisadores, graças a Deus, pessoas decentes e pessoas que pensam, conseguiram reverter essa forma aqui e conseguem salvar alguns arquivos da sua máquina. Posso falar para o céu o que mais me assustou aqui? A pessoa que está distribuindo esse produto é a CyberArk. A CyberArk, ele tem um histórico que ele cobra até o pensamento. E aí o cara tem uma atitude dessa, eu bato palma, cara. Porque isso aqui mostra que os caras trabalham sério. Então, quando eles cobram, é porque eles têm razão de estar cobrando.
Não, é assim, Ale, a pesquisa, né, ela tem um custo. O custo, geralmente, as pessoas não querem pagar. Então, está aqui, né, principalmente isso daqui. A notícia fala claramente, a CyberArk convida todos os pesquisadores a fazer o download da ferramenta e entrar nessa empreitada aqui para melhorar ela e ajudar as outras pessoas vítimas também. Sensacional. A melhor notícia dos últimos 2, 3 meses. Porque isso é sensacional. Né? Você vê uma empresa séria que tem um produto que tem um mercado gigantesco no mundo inteiro. E eu falo para você, eles cobram mesmo, cobram tudo. E tá certo, porque é uma pessoa séria, é uma empresa séria. Tem muita gente que fala assim, cobra, mas não entrega. Entrega, mas cobra errado. Não, mas não entrega tudo. A CyberArk, eu vejo muita gente falar, olha, temos isso, temos aquilo, temos negócio, mas é tudo claro, cara. E agora, olha que bacana, eles estão incentivando as pessoas a entrar no CyberArk e fazer o download do produto. Sensacional, sensacional, cara. Sensacional. E o maluco é isso, né? O pessoal já pega como que as coisas estão acontecendo. Antes ficava lá, começava a criptografar as coisas. Então, se tem um cara realmente ligado, prestando atenção no log, o que está acontecendo, o cara cortava e aí estragava uma parte, era lecionado em partes aquela empresa. Aí, para ganhar tempo, o que os caras fizeram? Vamos estragar uns pouquinhos, depois eu volto e estrago o resto. Né? Muito mais rápido. Ele é só estourar o Unix. Né? E daí, assim, de novo, a gente mostrou 3 coisas nesse programa de como os criminosos estão sendo cada vez mais inteligentes. E daí eu volto para a pergunta da frase da semana. Aonde estamos falhando? Nós continuamos... Vocês, empresários ou que trabalham em alguma empresa, vocês continuam usando um antivírus da década de 1980? Se sim, meu amigo, você está fadado ao fracasso. Se você se considera um profissional, você muda de empresa, você muda de tecnologia. Desculpa, entendeu? É a mais pura realidade. Tá? Essa é a dose de sinceridade de hoje. Galera, obrigado pra caramba por mais esse programa. Continue nos incentivando, trazendo perguntas, fazendo comentários, participando desse produto que é para vocês. Provocações para nós. Para vocês. Provocações. Tá? Tem tanta coisa que a gente tem para falar. É uma briga para a gente escolher 10 assuntos, 12 assuntos para trazer no programa. Que a gente tem centenas toda semana. Mas a gente escolhe 10 e muitas vezes baseado nos comentários que vocês fazem. É isso que eu queria falar. Tá sendo muito legal porque tem gente que nunca apareceu, começou a aparecer agora e está começando a mandar as notícias para a gente, tá? E são as notícias que a gente está colocando aqui. Então, é exatamente esse. Nós queremos ajudar vocês e vocês podem ajudar a gente, tá? Não interessa. Tem dúvida? Pergunta. Não existe dúvida ridícula. Existe alguma coisa que você não sabe e talvez a gente saiba pela experiência. E nós estamos aqui para comentar. Se a gente não souber, nós vamos dar risada, nós vamos zoar um o outro, entendeu? E o Satoshi Nakamoto, né, vai continuar meu campeão do coração, o campeão do Bitcoin ou o campeão da corrida que talvez ele nunca tenha ganho. Tem umas coisas muito bacanas, né? A gente... para fechar o programa, né? Vou trazer uma situação que eu ouvi essa semana que me deixou muito assustado. A gente, dia 1º de maio, foi aniversário da morte de Ayrton Senna, que morreu em 94 num acidente da Tamburello. Antes da morte do Ayrton Senna, teve 4 acidentes muito graves lá, em provas que já tinham levantado sistemas e discussões sobre aquele assunto, e naquele final de semana fatídico, aquele grande prêmio estava zicado totalmente, tudo errado. E aí eu ouvi, quer dizer, de uma pessoa que é muito influente na Fórmula 1
E ele chegou para mim e me disse assim: todos sabiam o que tinha que fazer, mas 50 metros de asfalto impediu a salvação de muitas vidas e feridos. Aí você fica pensando, cara, eles já sabiam o que podia ser feito para melhorar e o custo era 50 metros de asfalto. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então, de repente, você vai lá, aperta um botão, atualiza suas coisas, você está salvo. Só que você não faz isso. Então, de novo, mantra da atualização. Transparência. Galera, obrigado por mais esse programa. Nos vemos semana que vem, cheio de novidades para vocês, tá? Contamos com a sua presença, com o seu carinho e beijo do Alexandre, até semana que vem. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios da segurança digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e informativa, sem nunca esquecer a provocação e a dose de polêmica e acidez. Muito obrigado. Boa noite. Programa Ed Zone.